Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Herbert de novo aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre manipulação de fórmulas semissólidas, principalmente creme, géis, pomadas, entre outros, né? Nós vamos falar dessa parte teórica e toda a parte do processo de manipulação. Depois nós vamos ter a nossa parte prática e aí a gente vai implementar essa questão teórica na prática. Mas vamos começar falando das formulações semissólidas nos seus aspectos gerais. Primeira questão, o que é uma fórmula semissólida? Como o próprio nome diz, não é uma fórmula completamente sólida. Quando a gente fala de sólidos, são os pós, na verdade. A formulação semissólida é pomada, creme, emulsão, gel, tudo que eu uso em uma superfície de contato, como a pele, por exemplo. E uma outra característica referente às formulações semissólidas é que elas são retiradas através de lavagem, ou com o passar do tempo ele vai ser absorvido e aí ele para de ter a sua função metabólica, tá? Então, as principais características das formulações semissólidas. Primeiro, ela será utilizada aderindo a uma superfície, né? Geralmente na pele. E a segunda característica principal é que ela só pode ser retirada mediante lavagem ou com o passar do tempo ela será totalmente absorvida, tá? As principais formulações semissólidas são creme, pomada, pasta e gel. Nós vamos falar dessas quatro, tá bom? Sobre o creme, o que eu posso falar sobre creme? Creme, na verdade, é uma emulsão. O que é uma emulsão? Emulsão é uma mistura de duas substâncias, geralmente líquidas, que não se misturam entre si. Água e óleo, basicamente, né? Para você misturar água e óleo, se você pegar as duas individualmente, você não consegue fazer a mistura. Então você tem que adicionar um agente que a gente chama-se como agente tensoativo. É como se fosse um sabão, entre aspas. Então a gente usa esse agente tensoativo, é um agente emulsificante, formador de emulsão, que aí a gente consegue fazer a mistura entre a água e o óleo, formando o creme. Esse creme, dependendo de sua composição, ele pode ser água em óleo, como pode ser óleo em água. Como o próprio nome diz, se for água em óleo, você vai pegar a maior quantidade desse creme em formato de óleo, você adiciona à água um agente emulsificante e aí forma-se o creme. Água em óleo é dessa maneira. Óleo em água, a quantidade maior é de água. E aí você adiciona o óleo com o agente emulsificante. Ok? A ação de um creme geralmente ou é uma ação cosmética ou uma ação medicamentosa. E o creme tem como principal característica uma melhor espalhabilidade de todas as formulações semissólidas. Mas ele tem uma desvantagem, digamos assim, com relação à questão da pele da pessoa. Porque se você for uma pessoa cuja característica da pele é ser oleosa, o creme não é viável para você, porque se a sua pele já é oleosa, você está adicionando mais óleo na formulação, na sua pele. Então ela vai ficar extremamente oleosa e pode te dar algumas sérias características de problemas, como acne e outras coisas assim. Então, por exemplo, uma pele oleosa, você geralmente usa um gel ou um gel creme. Quando eu falo gel creme, é uma formulação que tem um percentual de creme e um percentual de gel na composição. Tá bom? Então, relembrando, creme, uma formulação que tem água e óleo, é uma emulsão composta geralmente por água e óleo e um agente emulsificante. Ele tem uma melhor espalhabilidade, é utilizado para formulações geralmente cosméticas e medicamentosas e tem uma maior espalhabilidade. Mas, Herbert, só o creme é assim? Não. Existe também a loção. A loção é um tipo de creme, só que com uma viscosidade muito maior que a de creme, tá? Isso na prática vocês vão ver a diferença. Por exemplo, tem cremes aniônicos como o creme Laneige ou o creme Polovax, que
Para transformar em loção, você adiciona água. Então, a loção, na verdade, é um creme com uma carga maior de água em sua composição. Então, ele fica bem mais fluido, mais fácil de espalhar e tem uma absorção mais rápida, ok? Já a pomada, diferente do creme, ela é mais pegajosa. E a pomada, geralmente, é basicamente formada de um silicone ou uma vaselina, geralmente, né? No nosso caso da artesanal, a pomada basicamente é vaselina sólida ou vaselina sólida adicionada a um outro componente chamado lanolina. E a função principal da pomada é ocluir a superfície, impedir o contato da região com o ar. E a pomada, geralmente, nessa função de oclusão, é utilizada principalmente em lesões, né? A sua absorção é uma absorção muito mais baixa que uma absorção de um creme. Então, geralmente, a pomada é utilizada para ter um efeito mais superficial na sua pele. Por isso que é utilizado, geralmente, nas questões de lesões. Uma pele lesionada, se você passar um creme, a lesão ainda fica exposta ao meio externo, à mercê de agentes bacterianos, né? A pomada não, você passando a pomada na lesão, você vai ocluir essa lesão, você dificulta esse contato com o ar. Então essa é uma das funções da pomada. No caso da pomada, são agentes extremamente gordurosos. Então ela não é uma função cosmética, ela é uma função puramente medicamentosa, ok? Só que aí, a pomada, a gente acaba dividindo em dois grupos, porque eu vou falar mais para frente da pasta, né? A pasta, em sua concepção, é semelhante à pomada. Na verdade, é uma pomada com uma alta carga de medicamentos insolúveis em sua composição, geralmente óxido de zinco. Um exemplo clássico de você ver a diferença entre uma pomada e uma pasta é só você pegar da seguinte maneira. Se você pegar a vaselina sólida, é a pomada. A nossa pomada mesmo é a vaselina sólida. O hipoglós, que é o mais fácil de você entender, o hipoglós é uma pasta. Quando você passa, você vê aquele óxido de zinco bem branquinho, bem pastoso, difícil de absorção. Quando eu falo hipoglós, é aquele hipoglós branco, sem ser o hipoglós com óleo de amêndoas. O hipoglós com óleo de amêndoas, ele já tem um certo percentual de creme, né? Mas o hipoglós normal mesmo, ele é uma pasta. O Bepantol já não é uma pasta. O Bepantol é um creme. Então você já vê essa diferença entre compostos, tá bom? Outra função da pomada é lubrificação. Você quer reduzir o atrito da superfície, de uma superfície com outra. Por exemplo, muito utilizado para atletas que praticam corrida, que passam uma pomada na virilha, a vaselina na virilha, para evitar o atrito entre as coxas, no ato de corridas de longa distância principalmente. Então, o uso da pomada facilita esse processo porque ele evita esse atrito. Ele vai ficar uma película na região da pele, fazendo com que haja, no ato do atrito, tenha um menor contato. E assim, reduz a inflamação por atrito, tá bom? Já a pasta, como eu já estava falando para vocês, a pasta, na verdade, é uma pomada com uma elevada composição de substâncias insolúveis em sua composição. Geralmente, óxido de zinco e dióxido de titânio. Então, ela geralmente é utilizada principalmente para assaduras, né? Porque ela é muito higroscópica, aumenta a hidratação também da pele, no caso da pasta, já que o óxido de zinco consegue reter a umidade do ambiente. E tem uma função principalmente protetora no caso, tá? Então lembrando, pomada utiliza-se geralmente com substâncias solúveis. Se for substância insolúvel é pasta. No caso da artesanal, a pasta mais utilizada na artesanal seria a pomada cicatrizante granúgena, que é utilizada na questão de hemorroidas, fissuras anais, nessa região principalmente. A pomada já tem diversas ações específicas, tá bom? E o outro semissólido que a gente conversa também em nossa teoria de hoje são os géis. O gel, na verdade, é um semissólido formado principalmente de água e um agente gelificante, um polímero. Sendo que esse polímero podem ser
por exemplo, natrozol, carbopol, carboximetilcelulose. Então, assim, tem diversos agentes gelificantes que a gente pode utilizar. O próprio aerosil, que é utilizado lá nos sólidos, que eu falei lá na questão de fármacos higroscópicos, que a gente usa o aerosil como para reduzir a higroscopicidade, na formulação semissólida ele pode ser utilizado como um agente formador de gel, formador de polímeros, é um agente gelificante. Então você consegue fazer uma formulação utilizando o aerosil, né? Então, o gel, ele geralmente é utilizado em peles que têm uma alta carga oleosa, tá? Fazendo com que não tenha muitos problemas na questão da pele, tá bom? Mas pessoas que têm uma pele mista, a gente geralmente faz uma formulação gel-creme ou creme-gel, que é um percentual de creme e um percentual de gel na mesma formulação, ok? Então, assim, esses são os principais grupos de formulações semissólidas que a gente utiliza na artesanal, ok? Então, como é que é o processo de manipulação de formulações semissólidas? As fórmulas semissólidas passam por processos quase semelhantes ao processo dos sólidos. As etapas são as mesmas: conferência inicial, pesagem, manipulação, o invase na embalagem indicada pelo cliente e conferência final em rotulagem, tá? O processo é bastante semelhante. Então, na conferência inicial, não muda basicamente quase nada com relação à conferência inicial de sólidos, onde os principais pontos que devem ser verificados, tanto nos sólidos quanto nos semissólidos, são nome do paciente, nome do médico, componentes e doses, modo de usar, data de prescrição no caso de medicamentos controlados, a questão do tipo da receita no caso de medicamentos controlados, né, os antimicrobianos também, a questão da data da prescrição, validade versus o tempo de tratamento, né? No caso de géis, por exemplo, géis para uso oral, você tem que olhar principalmente a validade, porque a validade varia, diferente da validade de sólidos, que a validade de sólidos pode ser até 180 dias, né? Dependendo do tipo de formulação, pode ir de 60 a 180 dias. Nos semissólidos não tem essa regra, porque nos semissólidos vai variar muito com relação ao tipo de fórmula que você está manipulando. Tem formulações cuja validade são de 14 dias, tem formulações cuja validade são de 10 dias, tem formulações que a validade também é de 180 dias. Então você tem que ficar muito atento ao tipo de formulação que você está fazendo, tá? E o Fórmula Seta já vem descrito quais são as validades de acordo com os componentes, tudo bem? Outra questão que nos semissólidos é muito importante de ser verificado, e isso é só na parte semissólida mesmo, está relacionado a que, diferente da cápsula, que o excipiente geralmente é em sua grande parte apenas um nos sólidos. Na verdade a gente tem 4 tipos, né? Nos semissólidos tem uma gama infinita de veículos que podem ser utilizados. Já na artesanal a gente padroniza, isso já vem dependendo do princípio ativo, já é linkado para você, franqueado, a base ideal para a manipulação. Tudo bem? Então muitas das formulações já têm essa característica. Eu vou falar dessas bases daqui a pouco, mais para frente, na hora que eu falar da manipulação, mas você já pode ficar consciente que na ordem de produção já vem descrito em grande parte que, se a formulação for usar esse ácido, se for em creme, tem que usar o creme X. Se o produto for de geladeira, vai o creme Y. Então já vem informando para você. Então no ato da conferência, você tem que fazer essa adequação cobrando o creme correto para manipulação. Tudo bem? Um outro detalhe na manipulação de semissólidos está relacionado ao pH da fórmula. Na parte prática, nós vamos fazer na parte prática de semissólidos os cálculos de pH da formulação. O que seria isso? Diferente dos sólidos, como é uma formulação semissólida,
essa fórmula fica envolta a uma pequena quantidade de água em sua composição, na composição do creme. E isso interfere diretamente na ação do medicamento. Então, quando a gente falou no módulo de controle de qualidade da questão do índice de acidez ou alcalinidade das fórmulas, que seria o pH, na formulação semissólida, esse pH é importante porque se você vai fazer uma associação de substâncias, esse creme existe um pH onde todos os componentes da formulação atuam com melhor intensidade. E para você determinar esse pH, você vai ter que observar as informações que tem na ordem de produção, componente por componente, e determinar um valor médio de pH. Você vai pegar todos os valores e achar o valor médio. Tá? Nesse valor médio é onde você vai deixar no seu creme com o pH definido. E assim ele vai ter a maior eficácia possível de ação. Tudo bem? Isso vai ser feito geralmente na conferência inicial ou antes do processo de manipulação. Tá certo? Além disso, o que você tem que observar na formulação de semissólidos, igual a gente estava falando da validade, além do pH, são as observações que o médico deixa na receita ou as observações que o paciente informa a você. Porque diferente da formulação de sólidos, são poucas as observações que geralmente são verificadas, tipo alergia à lactose, alergia a corante. Já nos semissólidos, a gama de possibilidades de potenciais alérgicos já é maior. Então, no ato da venda, o vendedor já faz essa observação com o cliente e ele tem que informar na ordem de produção para o manipulador fazer de forma correta. Porque além de lactose, além do corante, tem a questão de conservantes e algumas características específicas que influenciam muito na questão dos cremes. E isso tem que ser altamente considerado na manipulação. Porque se você não fizer esse tipo de observação, pode começar a ter reações alérgicas na pele da pessoa, principalmente. Tudo bem? Já na manipulação, a gente vai começar a manipulação de semissólidos basicamente dividindo-se em 3 etapas. Primeira etapa, a pesagem dos componentes. A segunda etapa, o processo de manipulação. E a terceira etapa, o invase das substâncias. Na pesagem, o que você vai fazer é semelhante à pesagem de sólidos, que é observar componente por componente. Tá bom? Já até que falamos da questão de sólidos, o que são os pontos principais? A asepsia da bancada, a asepsia das colheres que você vai utilizar, da espátula, do grau, do pistilo, do moinho de rolo que você pode estar utilizando. O outro ponto, verificar, diferente na pesagem que é só a balança, na dermato tem que verificar se a balança foi calibrada já, se o pH-metro foi calibrado, já que você vai ter fórmulas que você vai ter que fazer o acerto de pH, né? Então você vai ter que verificar todos os equipamentos que você utiliza. Então, se você for observar, nos semissólidos tem diversos equipamentos que são utilizados, como por exemplo, grau de vidro, grau de porcelana, pH-metro. Temos também a balança, vidrarias que a gente vai utilizar no processo, como o Becker, na chapa aquecedora, porque algumas formulações a gente pode fazer o aquecimento para melhorar a absorção. Temos também a questão do cálice para manipulação de shampoos, manipulação de xaropes, que nós vamos falar em um outro módulo. A pedra de manipulação, que nós vamos falar muito na prática sobre a pedra. E o tamiz, que a gente utiliza na manipulação também, com a mesma ideia da manipulação de sólidos. Tá? Então, como é que é o processo de manipulação? Na parte da pesagem, da mesma maneira que é feito nos sólidos e nos envelopes, você vai pegar a sua ordem de produção, vai separar componente por componente e vai pesar individualmente na balança. Claro que na dermato, a gente também tem componentes líquidos. E componentes líquidos, geralmente, a gente não pesa, e sim mede. Tá bom? Então, vamos por da seguinte maneira. Tudo que for pós
inclusive as bases, deverão ser pesados na balança. Os componentes líquidos pouco viscosos, você usa uma seringa, um conta-gotas, para você fazer a medição do volume que você vai utilizar. Já líquidos muito viscosos, você também pesa. Então, no caso de líquidos viscosos, você usa o vidro de relógio. Tudo bem? Então, pesou os componentes, separa eles e coloque na pedra. Tá bom? No processo de pesagem, qual é a principal questão que pode gerar erro no processo? É a confusão com relação a qual base que você vai utilizar. Porque os nomes, assim, são diversos cremes e você acaba não olhando, se você não observar corretamente a identificação do pote, provavelmente você vai pegar uma base errada, já que são diversas bases que podem ser utilizadas no processo de manipulação. A outra questão está relacionada à unidade de medida que está na ordem de produção, se está em grama ou se está em miligrama. No ato da manipulação, prestar bastante atenção no que está descrito na ordem de manipulação. Tudo bem? Já no processo da manipulação em si, a gente vai ter que informar que existem duas categorias, onde há uma discussão, sempre houve essa discussão, principalmente até por fiscais da vigilância sanitária, pois na artesanal a gente utiliza o método da espatulação. E muitos de vocês que podem estar vindo de conversão utilizam o método de trituração para você incorporar o ativo no veículo. Então, como é que é o processo de manipulação por trituração? Primeira parte, você pesa os pós, igual faz na pesagem. E diferente da pesagem, em algumas situações você passa por um tamiz. Certo? Em outras circunstâncias, você faz a levigação desse pó. Então, o que é isso? O que é esse processo de levigação? Eu pesei o pó, coloquei dentro do grau e eu adiciono uma pequena quantidade, pequena mesmo. Não existe assim, quanto de líquido que eu coloco. Você vai muito na percepção. Você vai colocar apenas a quantidade necessária para fazer a mistura, fazer a solubilização do ativo neste veículo. Geralmente usa-se água ou propileno glicol, tá? Nos cremes, principalmente. Então você adiciona um pouquinho de água e começa a fazer a maceração no grau, usando o pistilo, desse pó com essa água. Quando você perceber que já está uma boa solubilização, o que você faz? Você adiciona o creme no grau e continua fazendo a maceração, né? Fazendo que ele torne-se, que o pó se espalhe por toda a concepção do creme. É um processo muito bom de ser realizado, ele tem uma certa praticidade, mas tem uma desvantagem. A principal desvantagem no processo de trituração é que você tem uma certa... Comparado com o processo de espatulamento, uma pessoa que já tiver prática em ambos os processos, o processo de trituração no grau, você tem uma perda maior que o processo de espatulamento. Esse é um ponto. Segundo ponto, como você vai estar fazendo a manipulação no grau, você não tem uma percepção muito boa da situação de seu creme com relação à formação de grumos, a existência de grumos. Você vai ter uma dificuldade um pouco maior na percepção dessa existência de grumos, tá? Já na espatulação, como eu vou falar daqui a pouco, você já tem essa percepção um pouco mais nítida, te facilita a observação de processo, tudo bem? Então, principal característica da tamização, você consegue... Como é que é o processo? Você vai conseguir triturar através da compressão entre o pistilho e a parede do grau. Você consegue ter um aspecto final muito bom dos cremes? Sim, consegue ter um aspecto final muito bom dos cremes. A desvantagem é que você vai ter uma dificuldade com relação à visualização da formação de grumos. Apenas isso. Já o processo de espatulação é um processo onde você vai fazer a mistura, a incorporação dos ativos no veículo, utilizando uma pedra, entre aspas,
que é geralmente um vidro blindex de uma espessura boa, onde você vai adicionar, primeiro você pesa o fármaco, você coloca o fármaco nessa pedra, faz a levigação com um pouquinho de solvente, então você coloca um pouquinho de solvente em cima e faz a compressão utilizando uma espátula de aço inox e você incorpora o creme nessa mistura, fazendo o espalhamento utilizando essa espátula de aço inox. Você vai fazer a mistura usando essa espátula de aço inox. Qual é a vantagem da espatulação? A principal vantagem da espatulação é a visualização da formação de grumos em toda a parte do creme. Você vai ver na prática que com o processo de espatulação, você consegue espalhar, você consegue, entre aspas, abrir o creme e aí sim você tem uma melhor visualização de como que está a situação do pó em todo esse creme. Além disso, você consegue ver melhor até a homogeneização do sal dentro desse creme. Tá? A principal desvantagem é nos períodos iniciais desse processo, porque a perda por falta de prática é um pouco maior do que a perda no grau. Mas com o passar do processo de manipulação, você ganha nesse processo. Uma segunda vantagem no processo de espatulação é o pós-manipulação. Como assim? Você manipulou uma formulação no creme. Você vai ter que lavar o grau e o pistilo e deixar secando. Você tem que ter um outro grau. Então, numa manipulação diária que você faça, por exemplo, 30 fórmulas, basicamente você tem que ter no mínimo 15 graus e 15 pistilos para fazer a manipulação. Então você vai ter uma questão de perda de tempo, entre aspas, devido que você vai ter que lavar todos esses graus, deixar secando, né? Enquanto o tempo que você demoraria para fazer esse processo, no processo de espatulação, você só tem que limpar o vidro e limpar a espátula. Você vai reutilizar o vidro e a espátula, você não vai precisar deixar secando ou coisa do gênero. Você já pode utilizar de imediato. Então você ganha em agilidade no processo de manipulação. E quer queira, quer não, quanto mais tempo você ganhar, mais fórmulas podem ser liberadas para a manipulação. Se eu vou entrar com mais fórmulas, gera maior renda. Tudo bem? Então na artesanal, a gente utiliza principalmente esse processo de espatulação, comparado com o processo de trituração. Mas, Herbert, quer dizer que eu não vou usar o grau e o pistilo, já que eu estou fazendo a espatulação? Pelo contrário, você vai usar sim. Principalmente se você não tiver um moinho de rolo, né? Porque o moinho de rolo é utilizado muito para fazer a micronização da formulação. Então, deixar as partículas extremamente pequenas, melhorando o aspecto na pele do creme, evitando aquela questão de areia, entre aspas, que acontece nos cremes e fica arranhando a pele. Então, na formulação por espatulação, você em um certo ponto do processo, você vê que ainda está arranhando, você passa esse creme para o grau e faz o processo de maceramento para minimizar ao máximo essa questão. Como a gente está falando de moinho de rolos, o moinho de rolo ele é utilizado muito para esse processo de micronização, mas a principal desvantagem do moinho de rolo é o preço, porque é um equipamento extremamente caro para você ter de início, mas ele é um equipamento muito útil, principalmente para formulações de dosagens elevadas de ativos. Porque o que acontece na manipulação? Igual nos sólidos, que a gente fala em fracionamento de dose, quer dizer, você vai ter que dividir a dose em 2 ou mais cápsulas. Na dermato, dependendo do percentual de substâncias sólidas que tenha na formulação, vai ser necessário você ter que, entre aspas, dobrar a quantidade de creme a ser utilizado no processo de manipulação, fazendo com que você consiga solubilizar esse princípio ativo em uma quantidade maior de creme. Tudo bem? Então, há essa possibilidade, principalmente em formulações transdérmicas, né, que os médicos prescrevem doses elevadas de ativos, principalmente acima de 150 miligramas por grama de creme.
né? Aí já vai ser um pouco mais difícil para você, no processo manual, conseguir micronizar os ativos e fazer com que o produto tenha um toque muito melhor, tá? Um toque mais suave, um toque mais macio e assim sucessivamente, tá bom? Um outro ponto que a gente tem que ficar de olho no invase é o seguinte: a embalagem a ser utilizada. Primeiro critério que deve ser relevante no processo de manipulação, no processo de invase do produto é aonde eu vou usar esse produto. Tá? As nossas embalagens nos semissólidos, as padrões são as bisnagas plásticas e as bisnagas laminadas e a bisnaga de alumínio duro. Essas três embalagens são as embalagens padrões. Tá? Se você for pedir um creme, dependendo das características do produto, vai ser em bisnaga plástica. Se tiver um ácido, por exemplo, pode ser que seja encaminhado em bisnaga de alumínio ou em bisnaga aluminizada, chamada bisnaga laminada, que a parte interna é revestida de alumínio. Por que que é assim? A bisnaga laminada e a bisnaga de alumínio dura, dependendo da formulação, garante a proteção do fármaco. O fármaco não corrói a embalagem. Então, dependendo desse princípio, a gente manda em bisnaga. Só que a artesanal temos embalagens específicas. Então, por exemplo, mais detalhadas, mais, como eu vou dizer, exclusivas, digamos assim, para um determinado tipo de fármaco ou uma linha de produtos. Como, por exemplo, as embalagens da linha Aurum, que vem com a ponta massageadora para facilitar a absorção. Temos a loção Fresh Roller, que é utilizado na região das sobrancelhas ou em estrias. Temos a caneta, também utilizada em estrias. Temos também a base de esmalte, que é para utilizar em unhas. Então, temos diversos tipos de embalagens que são utilizadas e cada um tem que observar o local de ação, aonde eu vou implementar esse medicamento. A partir disso, você consegue determinar qual que é a embalagem que deverá ser utilizada. Então, no processo de manipulação, depois que você fez a fórmula, observe bem aonde será aplicado. Aonde eu vou saber isso? Lá no modo de usar. Pelo modo de usar, você consegue detectar qual é a embalagem que será utilizada. Vamos a alguns exemplos? Vamos pensar da seguinte maneira. Eu quero um medicamento, um modo de usar do medicamento está falando passar na região dos olhos 2 vezes ao dia. Geralmente essa formulação vai na caneta Fresh Roller, porque você vai passar na região do olho. Então você vai ter que ter uma maneira de você passar de modo mais prático. Quando é estrias, pode ser a caneta, dependendo do processo. Se for, por exemplo, um filtro solar. Se for um filtro solar, pode ser na bisnaga. E se for um filtro muito fluido, pode ser num frasco spray. Então, sempre tem que observar esses aspectos, tá? E uma outra questão nas formulações semissólidas, principalmente que deve ser verificada, são os acessórios. Como assim? Por exemplo, pode ser um creme, você vai encaminhar uma espátula junto para aplicar o creme ou aplicar a pomada. Se for formulações que são para uso vaginal ou uso retal, mandar as dedeiras também para fazer a aplicação. Então, no caso de óvulos, supositórios, cremes vaginais, a pomada cicatrizante, você vai ter que mandar a dedeira. No caso dos cremes vaginais, provavelmente vai o aplicador vaginal para ser utilizado, né? As formulações que são de aplicação vaginal geralmente vão em seringas por causa da precisão de dose, né? Não vai num pote de creme, vai em seringa. E assim sucessivamente, dependendo do tipo de medicamento, dependendo do local de ação que você for utilizar o produto, ok? Então, no processo de manipulação, observe-se todos esses aspectos. Tá? Então, a gente já falou da conferência inicial, falamos do processo de manipulação, e vou até falar um detalhe com relação à conferência inicial, eu quero deixar um ponto bastante ciente para vocês, está relacionado à questão de medicamentos controlados. Da mesma maneira que nos sólidos você tem que ficar observando a questão dos medicamentos controlados, na dermato é a mesma circunstância. Tudo bem? Questão do tipo de receita, se é receita do tipo A, do tipo B, se é receita de controle especial, a data de prescrição
questão de ser 30 dias após a data de prescrição no caso de medicamentos controlados, de antimicrobianos, mesmo que seja para uso tópico, tem a questão dos 10 dias, do limite de 10 dias. Então, se você prescreveu hoje, você tem a receita é válida por mais 10 dias, né, até a sua primeira compra. Então, você tem que observar todo esse aspecto dos controlados, tá ok? PFC. No caso de cremes, o PFC é um pouco mais difícil de ocorrer. Geralmente pode ocorrer em xarope, tá? O que a gente vai falar no módulo específico. E também pode ocorrer na questão de adição de componentes em uma pomada, tá? Mas nesses casos em específico, a conta é muito mais fácil, porque como você vai adicionar um ativo já num creme industrializado, o ponto principal é você saber o peso do creme. E a adição do ativo, você não precisa fazer contas igual é a de fracionamento. Você só vai incorporar no creme outros ativos. Então já é bem mais tranquilo do que em relação às formulações sólidas. Já na parte de xarope, quando a gente for falar do módulo de xarope, a gente vai falar desse ponto do PFC. Tá bom? Então, na manipulação de semissólidos, a gente fala muito da questão das bases, né, que é o veículo utilizado, que é os cremes que vão ser utilizados. Então, qual que é a função principal da base? A função principal da base é facilitar o transporte do medicamento até o seu local de ação. Então, por exemplo, o principal local de ação das bases dermatológicas, como o próprio nome fala, bases derme, pele, ok? O principal local de ação é a pele, tá? Então, e a pele, quer queira, quer não, se você for pegar a sua pele, ela é revestida de um extrato córneo, que é uma camada de células mortas, depois vem a epiderme, a derme e a endoderme. Ela tem uma característica mais lipídica, então geralmente os cremes é por isso que são em água em óleo, óleo em água, tem que ter uma parte lipídica que facilita a absorção do fármaco. Então o que a gente espera de uma base? Principalmente na questão, né, da questão do cosmecêutico, né, da parte cosmética. A gente espera que a base ela tenha um sensorial, que é a questão de você, quando você passa a mão, você sentir a pele, ser um sensorial bem diferenciado, né, e que tenha um aspecto final que seja ao agrado do seu cliente. Tá? Então você tem que ir concomitantemente observar a parte estética com a parte medicamentosa. E a artesanal possui diversos tipos de bases adequadas para cada característica de formulação, tá bom? Então, as principais características que a gente tem das bases da artesanal, o primeiro critério é livre de parabenos. O que são parabenos? Parabenos são conservantes utilizados na manipulação de fórmulas, altamente alérgicos. Atualmente existe uma alta gama de clientes, de pacientes que são alérgicos a esse tipo de conservante. As bases da artesanal são bases livres de parabenos. A gente utiliza principalmente em nossos cremes o Neolone e o Optifem. Então a gente pode se dizer, basicamente, que nossas bases são estritamente hipoalergênicas, tá? Basicamente elas são hipoalergênicas. Então, devido a isso, a gente tem muitas bases específicas, nas quais a gente vai falar de cada um agora. A primeira base que eu vou falar é o creme gel soft. O creme gel soft é utilizado principalmente em cosmecêutico. O que é um cosmecêutico? Vamos falar dessa questão de cosmecêuticos. Na manipulação, quando a gente fala de fórmulas semissólidas, a gente divide basicamente em 3 tipos. Tem os cosméticos, tem os medicamentos e tem os cosmecêuticos. Os cosméticos são cremes, pomadas, são substâncias, são formulações com o objetivo exclusivamente de embelezamento. Fins estéticos, embelezamento.
Os cosméticos não possuem ação medicamentosa. Ok? Então, relembrando, cosméticos, fins estéticos sem ação medicamentosa. Se tiver ativo, não é cosmético. Se tiver uma substância que vai causar um efeito terapêutico na pele, não é cosmético, tá? Ele já passa a ser cosmecêutico. O medicamento é a substância, é uma formulação que tem fins de tratamento, fins profiláticos, tá? Diferentemente do cosmético. Agora, o cosmecêutico é uma mistura de cosmético com medicamento, ou seja, é uma formulação que possui fins estéticos e também ação terapêutica. Conseguiram entender? Então vamos olhar as características de todas as nossas bases. O creme gel soft geralmente é utilizado para cosmecêuticos. Ele deixa um toque mais aveludado na pele e é utilizado principalmente para formulações na área dos olhos, áreas do rosto, locais sensíveis da pele, tá? Então, esse utiliza o creme gel soft. E aí existem diversos ativos que podem ser utilizados no creme gel soft. Exemplo, Demai, argireline, talasférios de vitamina C, ácido retinóico, ácidos lipóicos. Então, tem diversos ativos que podem ser utilizados no creme gel soft, tá bom? O segundo creme que a gente fala é o creme suave, a gente considera como creme suave. O creme suave, a característica principal do creme suave é para utilizar ativos que vai sob refrigeração. Um ponto importante a se lembrar, inclusive na manipulação de sólidos eu falei um pouco, vou falar agora na de semissólidos, é que se a formulação tiver um medicamento cuja orientação seja manter sob refrigeração, na maioria dos casos, a fórmula pronta também vai sobre refrigeração. Ok? No caso de formulações semissólidos, se aparecer um ativo que está aí com a informação que é para manter sob refrigeração, o veículo a ser usado é o creme gel soft. É o creme suave. Principal ativo que vai o creme suave, hidroquinona. Tá? Hidroquinona e ácido códico. Os dois ativos são os que saem muito e eles têm que ser no creme suave. Ok? Uma terceira base, e essa é a base mais comum quando a gente fala de creme base, esta base é o creme Lanetti. Tá? Ele é utilizado na grande maioria de medicamentos tópicos. Por quê? Porque ele consegue segurar uma faixa maior de pH da formulação. Ele consegue segurar uma faixa extremamente maior de pH da formulação, garantindo assim a estabilidade da formulação. Porque um dos maiores problemas no processo de manipulação de semissólidos é a fórmula, entre aspas, quebrar, ou seja, separar a fase aquosa do creme com a fase oleosa, quando você adiciona um ativo. Mais para frente eu vou explicar como é que você resolve isso, tá bom? Mas o creme Lanetti é um creme aniônico, então ele tem uma carga mais negativa. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa questão de carga para não dificultar a cabeça dos senhores. Ele consegue segurar uma quantidade maior de ativos com pHs mais diferenciados. Então você consegue trabalhar melhor a manipulação utilizando o creme Lanetti, tá bom? Mas Herbert, e se o médico pedir loção Lanetti? A loção Lanetti, na verdade, é o creme Lanetti com um percentual de água, fazendo com que ele fique mais fluido. Uma loção é um creme fluido. Resumindo, já que a gente falou de loção mais cedo, loção é um creme fluido. Então você consegue melhorar, assim, deixar mais fluido com a adição de água, tá? Na formulação. Então, o creme Lanetti é utilizado em uma diversa gama de medicamentos, inclusive hidratantes, principalmente, né, no caso dos hidratantes, e formulações para pés, formulações para mãos. Então, hidratante para mãos, geralmente é qual? Creme Lanetti. Hidratante para os pés, creme Lanetti.
Então isso vai vir especificado para você. E quando o vendedor cobra creme base, é creme Lanetti, tá? É o creme que é mais utilizado na farmácia. Ok? Base Repair Cream. A base Repair Cream é uma base exclusiva da Artesanal. Ela substitui o antigo Polovax. Então, para as unidades que trabalham na parte de conversão, o Repair Cream ele entra no lugar do Polovax. Ele é formado de fosfolipídios, tá? É uma mistura de fosfolipídios com água, que eles auxiliam muito na barreira cutânea, na proteção da pele, na proteção cutânea. Melhora muito a elasticidade da pele, dá uma boa hidratação na pele. Então é uma base muito utilizada, tá? Principalmente com formulações que tenham DMAI, ácido córtico, ácido salicílico, hidratantes que vão esse tipo de formulação, geralmente usa-se a base Repair Cream, ok? Então é uma base bem característica, cuja principal indicação da Repair Cream é para hidratação. Produtos anti-aging, produtos pop-peeling, despigmentantes, formulações para crianças, né, produtos infantis, produtos para a área dos olhos, já que ele não promove ardência, então tem uma característica mais neutra, então fica muito mais fácil de você trabalhar, né, esse tipo de formulação. Tá bom? A próxima base que a gente vai falar é o creme Cold Cream. O creme Cold Cream é uma base mais tradicional, tem na farmacopeia brasileira, né? Ela é utilizada principalmente para locais que necessitam de um maior grau de hidratação, como cotovelos, né? E ele é bem utilizado também para pele seca, tá? Porque ele ajuda a repor a camada lipídica da pele. Ela é utilizada principalmente em cotovelos, em áreas bem ressecadas. Então vai muito, geralmente a formulação hidratante, com ureia, óleo de amêndoas, óleo de silicone. Então essa é a característica principal do Cold Cream. Para você utilizar o Cold Cream, 99% dos casos o profissional prescritor pede ele. Vai vir descrito, Cold Cream base. Então ele é usado mais nesse aspecto. Quando vem escrito assim, creme, é creme base. Então vai o Lanetti, né? O médico, o Repair Cream, ou ele cobra creme Polovax, ou creme hidratante hipoalergênico, aí geralmente puxa o Repair Cream, tá bom? Cold Cream tem que estar escrito Cold Cream para você utilizar ele, tá? Outro creme que a gente utiliza é o creme para massagem. É um creme que tem um alto poder de absorção, tá? Ele é usado principalmente em formulações com colágeno e elastina, formulações para massagem mesmo, profissional, tá? E a gente utiliza isso principalmente quando a posologia vem descrito, massagear a área do corpo, e daí usa o creme base para massagem. Que é, devido a essa absorção, facilita nesse aspecto. Ele tem um poder de deslize muito maior que os demais cremes. Principalmente é utilizado formulações para redução, drenagem linfática, então cafeína, extratos glicólicos de alguns fitoterápicos, colágeno, elastina. E a gente manipula ele, a gente utiliza essa base principalmente quando vem descrito na formulação que é para realização de massagem. Tá bom? O próximo creme que a gente vai falar é o gel ácido resistente. O gel ácido resistente, como o próprio nome diz, ele é utilizado para formulações cuja carga de ácido na fórmula é muito grande. Por quê? Porque ele consegue segurar esses fármacos. Quando a gente falou que o veículo pode quebrar, né? O principal motivo que quebra as formulações são dois. Primeiro, a elevada concentração de ativos, tipo, quando passa de 30% a 40% da fórmula ser de ativos, a probabilidade de você quebrar a formulação é muito grande se você não fizer o ajuste de pH ou fazer algum tipo de correção. No caso de formulações que têm uma alta demanda de ácidos, a maioria das bases quebram, exceto o Lanetti, né, que o Lanetti consegue segurar um pouco, mas tem um certo limite. E no caso a gente utiliza o gel ácido resistente na formulação, justamente porque esse gel consegue segurar a elevada carga de ácido que vai na formulação. Tá bom? Exceto, tem a exceção, né, que é o ácido tricloracético, no caso desse gel ácido resistente. O gel carbopol, né, o gel carbopol geralmente é utilizado em antibióticos, tá? Enxofre, corticoides, peróxido de benzoíla. A principal característica dele é que ele facilmente quebra.
Então você tem que utilizar ele com pH neutro. Quando a gente fala pH neutro, se você lembrar da parte de controle de qualidade que a gente conversou, a gente fala que o pH vai de 0 a 14. O pH neutro é 7. De 0 a 5 é ácido, de 9 a 14 é básico ou alcalino, você pode ouvir a palavra básico ou alcalino. O pH neutro é nessa faixa entre 5, entre 6 e 8 mais ou menos. O pH mesmo fixo, 7 é o neutro, tá bom? Se você deixar usar o gel Carbopol para formulações ácidas, ele vai quebrar, por isso que a gente usa o gel ácido resistente. Se você usar o gel Carbopol em formulações extremamente alcalinas, ele vai quebrar. Aí tem um gel específico para lá. Então, ele é utilizado geralmente em pH neutro. Gel Natrozol. Gel Natrozol é um gel que é muito mais pegajoso que o gel Carbopol e o gel ácido resistente. Ele tem um nível de pegajosidade extremamente maior. Ele é utilizado principalmente em locais que precisam de uma maior adesão à parede, ou locais que é muito úmido. Exemplo, interior da boca, né? Na parte interna da boca e região vaginal. Então, quando a gente fala de gel bucal, é o Natrozol. Gel vaginal, mesma coisa, Natrozol. Tá? Então, é utilizado principalmente nessas áreas. Outra base que a gente utiliza em nossa formulação é o gel de Amigel. O gel de Amigel, ele é um gel estável, em condições extremas, é um gel aquoso utilizado muito em formulações que tenha álcool, né? Álcool, sorvetes orgânicos, e ele é utilizado principalmente para ácido tricolar acético e ácido retinóico, tá? Tanto que na manipulação de ácido retinóico, o ácido retinóico a gente utiliza ele dispersado no gel de Amigel. Então a gente utiliza bastante esse produto, principalmente no ácido retinóico. Outra base que a gente utiliza, e essa aqui na verdade é uma complementação, é a emulsão toque seco. A emulsão toque seco é utilizada principalmente, como o próprio nome diz, para dar o toque seco nos cremes. É uma mistura de silicones, ele proporciona uma sensação de sedosidade na pele, tá? Melhorando muito o aspecto da pele, tá? Então, por exemplo, ele é utilizado em diversas gramas de cremes, inclusive até em filtro solar. Então, o filtro solar FPS 45 toque seco, quando a gente fala toque seco, vai a emulsão toque seco na formulação. Então, o que a gente fala? Se você quer um creme toque seco, utiliza 10% da emulsão toque seco no creme. Se quer um gel com um toque mais seco, você usa 10% no gel Natrozol, no gel Carbopol. E se você quiser uma loção toque seco, na loção Polovax ou na loção Lanete, você usa 10% de emulsão toque seco. Tá? Então a função principal dela é dar esse aspecto mais sequinho na pele, né? A questão do sensorial na pele. Outra base específica da artesanal é a base New Skin, como o próprio nome fala, nova pele. Né? Ela deixa uma camada lipídica na pele, melhorando o problema de lesões, né? Ele previne lesões na pele, tá bom? E ele é muito utilizado para pele irritada, tá? Ele tem essa característica principalmente de tratamento de peles com inflamação. Da mesma maneira, ele tem uma alta absorção, ele é hipoalergênico, tem uma ótima espalhabilidade, tá? Então ele é utilizado muito em formulações hidratantes. Para você utilizar New Skin, basicamente o médico tem que prescrever New Skin. Diferente de outras bases, New Skin é uma base mais específica, tá bom? Outra base que é exclusiva da artesanal é a Hydra Skin, tá? Ele é utilizado principalmente para peles sensíveis, tá bom? E também é utilizado para pacientes que têm um certo grau de acne, porque ele é não comedogênico, tá? Ele é muito utilizado em hidratantes, tá? Para a área dos olhos também é extremamente utilizada essa formulação, rosto, pescoço, mãos, então é uma base específica, o médico tem que prescrever, ok? Base hormonal transdérmica. Essa base hormonal transdérmica é uma base desenvolvida por nós da artesanal que facilita a absorção de fármacos. Ela tem uma absorção muito grande
né, principalmente utilizado para hormônios como progesterona, testosterona, os estrógenos, estriol, esses tipos de formulação, e também vitamina D. Além da base hormonal transdérmica, na mesma leva de bases utilizadas para aplicação de hormônios, temos a Pentravan e temos a Versapro. Então elas são utilizadas principalmente para esse tipo de característica, tá bom? E para finalizar, temos os shampoos, né, que a gente utiliza também, que formulações semissólidas, a gente fala de shampoos. O que é os shampoos? Shampoos são veículos que têm uma alta capacidade de higienização, a função principal é higienização, hidratação, né, de cabelos, né, e ele tem uma característica muito mais aniônica, que tem carga negativa. Ele é utilizado principalmente para cabelos normais e oleosos. Os nossos shampoos, principalmente para cabelos normais e cabelos oleosos. E serve para uma diversa gama de medicamentos. A única diferença nos nossos shampoos é o seguinte: a gente tem dois tipos de shampoos. Temos o shampoo base, NO, e temos o shampoo suspensão. Como o próprio nome diz, o shampoo suspensão é utilizado para fármacos que são insolúveis no shampoo. Porque quando você vai fazer a manipulação de shampoo, você pega o ativo, faz a ligação com um pouquinho de água e adiciona o shampoo. Se esse ativo é insolúvel em água, a gente usa o shampoo suspensão. Por quê? Para deixar o fármaco suspenso nesse veículo, que é o shampoo, e assim você conseguir ter um melhor doseamento quando você vai passar nos cabelos. O que, aliás, eu falar que sou especialista em shampoo, porque os meus cabelos são bastante sedosos, é uma beleza. Mas as principais características, né, do shampoo, o shampoo base NO é o shampoo padrão nosso, e o shampoo suspensão é o shampoo utilizado para formulações que possuem ativos insolúveis em água. O principal produto que a gente usa no shampoo suspensão é o sulfeto de selênio e o piritionato de zinco. Tá bom? Esses a gente utiliza no shampoo suspensão. Ok? Então, o que a gente já falou? A gente falou do processo inicial de manipulação, né? A gente falou também da questão da conferência inicial, o que deve ser observado, a questão da prescrição médica, tudo. A gente falou do processo de manipulação, a questão da levigação, a questão da utilização de grau e pistilo, quais são as bases mais comuns que a gente utiliza. E vamos falar de alguns detalhes com relação à conferência final. A conferência final, o que deve ser observado principalmente, né, na parte de conferência final, são as informações repassadas pelo médico na receita ou pelo paciente por observações do paciente. Como é nos sólidos, a mesma situação da conferência inicial. Nome do médico, nome do paciente, dose, modo de usar, tempo de tratamento, validade. No caso de xaropes, principalmente, né, na hora que a gente for falar de xarope, a questão da validade versus o tempo de tratamento. Se houver necessidade de dobrar a fórmula, tem que informar que a formulação foi dobrada, que você tem que usar uma quantidade maior de creme para fazer o efeito desejado. Então, da mesma maneira que é dos sólidos, é nos semissólidos. O que difere muito a questão dos semissólidos é que muitas das embalagens você vai ter que fazer uma adequação no seu processo de rotulagem, porque são embalagens pequenas ou embalagens muito finas, né, como por exemplo para a área dos óleos, a embalagem para esmalte. Então você tem que fazer uma adequação, ou seja, você vai ter que usar o rótulo menor, às vezes reduzir o tamanho das letras, dos caracteres, o espaçamento entre os caracteres, para conseguir que toda a informação esteja na embalagem. Você não pode, em nenhuma hipótese, excluir informações na embalagem. Todo modo de usar deverá estar dentro do rótulo, tá? Como todas as informações, tanto do paciente, do médico e da formulação. Tá? Além, igual a RDC 67 fala, os dados da empresa e do responsável técnico também tem que estar no rótulo. Se você mandar um rótulo sem essas informações, é não conformidade grave, passível de notificação e no caso de uma auditoria interna, também é passível de notificação. Tudo bem? Para finalizar, a gente quer falar de algumas observações importantes na manipulação de cremes, tá? Dessa parte teórica. Você vai ver que no dia a dia,
no ato da espatulação de cremes, pode ocorrer da formulação acabar quebrando, ou seja, separando fases. Quando isso ocorre, no caso de cremes, para você aumentar a viscosidade do creme e voltar à textura original do creme, você vai ter que adicionar um produto chamado Cepigel. Esse Cepigel, ele é um agente gelificante, é um agente espessante, ele vai fazer com que sua formulação volte a ter uma certa viscosidade. O percentual a ser utilizado de Cepigel nas formulações varia entre 0,5% a 3%. Mas, na verdade, você vai fazer essa adição gota a gota. Tá? Então, você quebrou a formulação, você bota uma gota de Cepigel, faz a espatulação, verifica como é que ficou o aspecto do creme. Ah, está muito fluido. Adiciona mais uma gota de Cepigel, faz a espatulação novamente. Você vai fazendo de pouco em pouco para conseguir chegar na textura ideal e desejada por você. Na manipulação da dermato, o feeling do manipulador é muito importante. Então, quem vai definir como é que vai ser o aspecto final do creme é o manipulador. Se ele achar que está muito pegajoso e quiser aumentar a viscosidade, você usa Cepigel. Se você quiser diminuir a viscosidade, deixar um pouco mais fluido, você vai adicionar água. Um pouquinho de água na formulação para deixar um pouco mais fluido. Da mesma maneira, no shampoo. Se você quiser aumentar a viscosidade do shampoo, você vai usar glucamate. Até 5%, de 5% a 10%. Se você quiser diminuir reduzir a viscosidade, você adiciona silicone. Da mesma maneira. Tudo depende do feeling do manipulador. Então, assim, resumindo na parte teórica de manipulação, o que você deve pensar é o seguinte. Primeiro ponto, para manipular, você vai ter que observar primeiro o que o médico prescreveu, segundo, o local de ação do medicamento, para mandar a embalagem correta. Terceiro ponto, quais são os componentes da formulação para você determinar o pH ideal para a formulação. Tá? Quarto ponto importante, no ato da manipulação, e aí é o farmacêutico que vai ter que detectar isso, pode haver um problema de interações entre alguns componentes da fórmula. Pode ocorrer, por exemplo, de algum fármaco, o pH de ação de um fármaco A ser bem diferente do pH de ação do fármaco B. Então, por exemplo, o pH ideal de um ácido é 3,5 e um outro componente pH é 7. Nessas situações, você não consegue fazer a fórmula como um todo. Você tem que separar os componentes da fórmula e fazer duas fórmulas separadas com a mesma base e com pHs distintos para usar no mesmo horário, ou às vezes um horário um pouco diferente um do outro. Essa é uma alternativa. Uma outra alternativa que você pode ver é fazer a substituição, aí só com autorização do profissional prescritor, você substituir um componente da fórmula por outro componente. Vou dar um exemplo, vitamina C, direto você vai ter que fazer uma substituição por uma fórmula mais estabilizada de vitamina C, como o Talasferes da vitamina C, ou o VCIP, ou a vitamina C estabilizada de uso tópico. Então, essas alternativas você tem que verificar e informar ao profissional prescritor da necessidade de fazer uma adequação. Tá bom? Às vezes pode ocorrer no caso de uma possível falta de estoque da base no mercado, você tem que fazer uma substituição da base. Nessas situações, você vai ter que perguntar ou para mim, da área técnica, ou você pode sugerir alternativas, como por exemplo, o creme base não está em falta, vou usar o New Skin, vou usar o Hydra Skin, né? Então, baseado na característica e local de ação do medicamento e também a composição que o paciente deseja, o médico passou, você pode fazer uma alteração das bases. Igual eu falei na base hormonal. Não tenho uma base hormonal, qual que eu posso usar? Posso usar um Versapro, posso usar uma Pentravan, né? Eu consigo fazer essas adequações. Na dúvida, pergunte ao farmacêutico, manda uma mensagem para a área técnica da franqueadora que a gente verifica, né? A gente vê as alternativas. Porém, vai ter circunstâncias que eu vou falar. Não tem como. Não dá para substituir. Ou é esse produto ou você não vai ter como fazer a formulação.
principalmente relacionado a princípios ativos. Não dá para substituir todos os ativos de uma formulação por outros, porque eu tenho que ter autorização médica. Não é tipo, a franqueadora falou que eu posso substituir a vitamina C por VCIP. Não, você tem que falar com o médico em algumas situações que permita essa substituição. No caso da vitamina C, até que dá para fazer, porque os dois são vitamina C. Mas isso vai ter diferença de preço. Aí lembrando, qualquer alteração que houver diferença de preço, você tem que informar o seu cliente. Ok? Da parte teórica de dermatos, são esses pontos, são os pontos mais essenciais. A gente vai falar posteriormente da parte de xaropes, vai ter um módulo de xaropes, onde eu vou falar de características específicas no processo de manipulação. Nós vamos para a prática. Na prática eu vou mostrar mais facilmente um processo de espatulação. A gente vai fazer algumas formulações específicas para facilitar o processo, técnicas específicas de manipulação, formulações onde você tem que fazer, por exemplo, a cisteamina. Você não pode fazer ela utilizando metal, então você tem que fazer de um modo diferente. Vai ter formulações que a gente não vai usar pedra, a gente vai usar saco plástico, como por exemplo, base para unha, que a gente não usa saco plástico porque é produto muito volátil, a gente não usa grau porque é produto muito volátil. Então, na prática, você vai ver que tudo que eu falei agora na teoria é aplicável. Tudo que a gente está observando nessa parte teórica, a gente vai conseguir mostrar a você como que você utiliza, tá? No mais, qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Vocês têm acesso ao meu e-mail, vocês têm acesso ao Artesanal Atende, vocês têm acesso a mensagens que vocês podem utilizar. E eu quero que você tenha um ótimo dia e um ótimo estudo e vamos até a nossa prática. Até lá e tchau!